Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Jornal Terra Viva. Veja então o que é destaque no agronegócio, no Brasil e no mundo. Exportações de suco de laranja crescem 16% em receita. IPCA registra queda em junho, a primeira redução em 9 meses e a maior desde 2017. Índice de preços CEAGESP também cai, puxado principalmente pelo valor das verduras. Moagem de cana atinge 43 milhões de toneladas na segunda quinzena de junho. Rally da Pecuária registra crescimento de pouco mais de 5% em produtividade ao ano. E ainda, a maçã brasileira tem safra marcada por frutas ainda mais saborosas. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal Terra Viva. A expedição Rally da Pecuária chega ao fim e registra um crescimento de pouco mais de 5% em produtividade ao ano. A 11ª edição do Rally da Pecuária, considerada a maior expedição técnica privada do Brasil, foi realizada durante 9 meses, de novembro de 2022 a junho deste ano, a mais longa até agora. Em campo, as equipes levantaram informações sobre pastagens, sistemas de produção, nutrição e estratégias de terminação, reprodução e sanidade. Uma das preocupações que vem surgindo ao longo dos anos é em relação ao nível de concentração da atividade. E visitamos produtores, fizemos eventos em todas as regiões e coletamos questionários, como a gente sempre procede dentro do Rally. O que a gente tem para chamar a atenção nessa edição? Primeiro, a gente reforça algumas preocupações que vêm surgindo ao longo dos últimos anos, por exemplo, o nível de concentração da ponta, aqueles produtores mais dinâmicos, mais produtivos, mesmo quando a gente analisa uma amostra, um perfil de público bem acima da média, que é o caso do perfil do Rally da Pecuária, nós identificamos ali que cerca de 20% dos produtores estão vendendo lá entre 55% e 60% de toda a venda que esse grupo faz. Por que isso é preocupante? Porque esse grupo tende a determinar as condições de mercado pela quantidade de produto ofertado, o que faz com que os outros não consigam acompanhar em termos de competitividade. Os pecuaristas que integram o Rally da Pecuária registram um crescimento de pouco mais de 5% em produtividade ao ano, resultado de muito trabalho e investimento em tecnologia. Em média, o pecuarista brasileiro tem aumentado em torno de 2,9% ao ano nesse período. Quer dizer, nós temos de fato aí uma ponta muito acelerada. Em relação ao manejo das pastagens, a expedição observou que muitos produtores tendem a fazer reformas ao invés de recuperar a área, o que diminui a produtividade e aumenta o custo de produção. Num desempenho muito inferior ao que poderia ter financeiramente na propriedade, caso fosse feito um diagnóstico correto das pastagens com programas aí de recuperação, de recomposição de fertilidade, controle de invasoras e pragas e assim por diante, você acaba tendo um custo maior. Esclarecer para os pecuaristas os benefícios dos tratos culturais adequados na condução das pastagens também foi uma das missões desta edição do Rally da Pecuária. Revolver solo com operações de maior gasto energético, de gasto aí de diesel, de combustível fóssil no hectare, é muito pior do ponto de vista de emissões de carbono. Então, nós temos toda a preocupação com as emissões de carbono e o pessoal que mais controla os debates dessa agenda parece não estar preocupado com essa diferença entre reforma e recuperação de pastagens. Esse é um ponto extremamente importante. Se a gente não revolver os passos, a gente economiza combustível fóssil e também não promove a queima daquela matéria orgânica que já está lá no solo. E agora uma informação preocupante. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne 38 países, projeta que daqui a 10 anos a produção de alimentos no mundo vai ser menor do que a demanda necessária. Os dados apontam um crescimento anual de 1,1% na produção mundial de alimentos entre 2023 e 2032
e para a demanda por alimentos o aumento é de 1,3%. Esses crescimentos descompassados causam preocupação com a sustentabilidade e segurança alimentar global a longo prazo. E a projeção acompanha um cenário de mudanças climáticas severas, o que afeta a produção agropecuária, além da alta nos preços dos fertilizantes, que aumentou com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A expectativa de aumento de 1,1% na produção de vegetais e de produtos de origem animal representa metade do observado na década que terminou em 2015. O relatório aponta ainda que o mundo vai ficar mais dependente das commodities agrícolas, o que pode trazer benefícios para o Brasil, que deve exportar mais carne bovina, milho e soja. O índice de preços CEAGESP encerrou o mês de junho com queda de 3,69%. Com este resultado, o índice segue em deflação, porém com moderada aceleração de 2,21 pontos percentuais. O destaque ficou com o setor de verduras, que encerrou o período com a maior desaceleração de menos 5 pontos percentuais. Já o setor de frutas registrou queda de 2%, com as principais reduções nos preços da manga palmer e tome e do maracujá azedo. Para o setor de legumes da CEAGESP, o recuo foi de 6%. O setor de diversos ficou estável e o setor de pescados mostrou queda de quase 3,5%, puxado pelo preço da anchova e da tainha. E o IPCA caiu 0,08% em junho. Com esse desempenho, o indicador apresentou a primeira queda do ano. Alimentação e bebidas e transportes foram os grupos que mais contribuíram para o resultado do mês. A redução dos preços dos grãos, como a soja, impactou diretamente os preços dos óleos e, indiretamente, os preços de algumas proteínas animais. No grupo Alimentação e Bebidas, os destaques vão para as reduções dos preços do óleo de soja, das frutas, do leite longa-vida e das carnes. Nos transportes, o resultado é influenciado pelo recuo dos preços dos automóveis novos e usados. A redução dos preços dos combustíveis em junho também influenciou esse resultado. Essa é a menor variação do IPCA para o mês de junho desde 2017. No ano, o indicador acumula alta de 2,9% e nos últimos 12 meses de 3,1%. E vamos ao nosso Agritendências de hoje. Olá, Silmar, seja bem-vindo. Bom, IPCA caindo, alimentos contribuindo, para essa queda. Será que vai continuar assim nos próximos meses, Silmar? Quais são as tendências, hein? Boa noite. Muito boa noite, Daiane. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Olha, os alimentos realmente agora, nesse segundo semestre, nessa metade do ano aqui, contribuindo agora positivamente para a melhora dos índices da inflação, ao contrário do que acontecia no ano passado, por exemplo, e até o início desse ano. Alimentos caindo, embora às custas da menor renda dos nossos produtores, o que é um pouco lamentável, mas pelo menos beneficiando os nossos consumidores e, eventualmente, estimulando um maior consumo, que também acaba sendo bom para todo mundo. Alimentos foi o grande setor responsável aqui por essa queda, essa deflação, coisa que não é muito comum aqui no país como o Brasil, nesse mês de junho, deflação de 0,08%. Alimentos caindo 0,66% e puxado por alguns setores básicos, por exemplo, óleos vegetais, óleo de soja particularmente, uma queda de quase 9%. E acumulando ali, se pegar um período mais longo, de 12 meses, por exemplo, o óleo de soja já caiu nada menos que 35% nesse período. Tudo por conta aqui de queda nos preços da própria soja, por conta de aumento da produção brasileira, principalmente, e também por queda dos preços no mercado internacional, tanto da soja quanto do próprio óleo, e tudo em concorrência com outros óleos vegetais. Setor de frutas também com a queda de 3,3% no seu conjunto, leite longa-vida menos 2,6%, outros setores como carnes, bem-vindo, um setor aqui que sempre esteve com preços proibitivos aqui para o nosso consumidor, agora com uma queda aqui no conjunto de 2,1% do setor de carnes. Na contramão aqui tivemos aqui batata subindo, batata inglesa 6,4% e alguns outros produtos aqui agrícolas. Feijão entra em destaque aqui positivo em termos de preço para o consumidor com uma queda de 7,1%. Alface, menos 4,5%. Enfim, o setor de alimentos contribuindo para a queda da inflação. E o índice caiu já bastante no acumulado dos últimos 12 meses. E a expectativa agora é de que isso continue nos próximos meses. Não há nenhum fator novo no mercado que justifique alguma alta
fora do comum dos preços dos alimentos ou de outros setores também, tudo isso leva a crer que, finalmente, o Banco Central brasileiro deve se mexer no sentido de reduzir a nossa elevada taxa de juros. Hoje, perto dos 14%, não há mais nada que justifique, do ponto de vista da inflação, que vem caindo, e esse é mais um dado que comprova isso, de manter uma taxa de juros tão elevada como essa. Então, a expectativa é que agora, já a partir da próxima reunião do Copom, se dê início aqui uma queda gradativa dos índices de taxa de juros, possivelmente até com uma aceleração aqui, talvez, segundo alguns analistas, aqui um índice que não seja só aquele básico que é comum quando começa a desaceleração da taxa de juros, que é de 0,25%, talvez algo um pouco mais impactante, como meio ponto percentual ou até 0,75%. O fato é que a tendência é realmente de uma aceleração da redução da taxa básica de juros para chegar no final do ano a um índice bem mais civilizado do que nós temos agora, né, Daiana? Com certeza, Silmar. Tanto boa notícia, a gente espera, claro, né, que essas informações se confirmem aí nos próximos meses. Para a gente concluir, como foi o fechamento dos mercados aí nessa terça-feira? O mercado de grãos seguiu firme nesta terça-feira, uma boa notícia para os nossos produtores de soja, milho, trigo também. Basicamente, preocupação com o clima nos Estados Unidos, que continua. As chuvas voltaram, mas de forma irregular, e existe previsão de retomada de um período seco e quente lá para o final do mês de julho, que continua preocupando os agricultores americanos, obviamente, e também o mercado aqui com a possibilidade de manutenção de preços um pouco mais elevados para os principais grãos, particularmente soja, milho e trigo. A qualidade da safra americana não é boa por conta do efeito já acontecido, decorrente do clima desfavorável, muito quente e seco nas últimas semanas. Portanto, soja fechou o dia hoje em alta na Bolsa de Chicago novamente, 1,1%, ajudou a elevar também os preços internos aqui no Brasil. Milho também subiu, 0,5%. O trigo subiu mais, porque a situação do trigo americano é muito ruim nesse momento, tanto o trigo de inverno quanto o trigo de primavera, ou é por conta de falta de chuvas, em outras regiões por conta de excesso de chuvas, por exemplo, prejudicando também a colheita do trigo de inverno. O destaque do dia hoje foi para o algodão. O algodão deu um salto hoje, subiu 3,6%, em parte por conta da queda na qualidade das lavouras americanas, também decorrente de clima desfavorável no sul dos Estados Unidos, especialmente no Texas. Por outro lado, também com o aumento dos preços do petróleo. O algodão é muito associado às variações do preço do petróleo. O petróleo deu um salto hoje, subiu 2,1% na Bolsa de Londres. Petróleo tipo Brent já se aproximando dos $80 o barril, 79,40. Aquele tipo de petróleo que é referência também para nossa Petrobras aqui no Brasil. Açúcar também subiu um pouco hoje, 0,4%. Na contramão, o café caiu 1,4%. O suco de laranja também teve uma correção hoje, caiu 1,9%. E um destaque aqui, infelizmente, negativo para os nossos pecuaristas, um tombo dos preços do boi no mercado futuro. 1,5% de queda, embora no mercado físico ainda os preços se mantenham estáveis, mas, claro, sem sinal nenhum de valorização, pelo menos por enquanto. Para finalizar, Daiane, o dólar caiu hoje, 0,4%, o mercado de câmbio fechou a R$ 4,86, e o mercado de ações, o índice Bovespa caindo um pouco hoje, 0,3% no encerramento dos negócios do dia da nossa B3. Tá certo, Silmar. Obrigada, viu, pelas informações e análises. Até amanhã, ótima noite para você. Boa noite, até amanhã. Até. E a moagem de cana atingiu 43 milhões de toneladas na segunda quinzena do mês de junho. A segunda quinzena de junho apresentou resultado positivo de 43 milhões de toneladas, contra pouco mais de 42 milhões no mesmo período da safra passada. Até o momento, cerca de 209 milhões de toneladas foram processadas. Esse resultado só não é positivo quando comparado à safra 2021-2022, quando foram colhidas 230 milhões de toneladas. Já a produção de açúcar e etanol apresentou aumento de 7% na comparação com a mesma quinzena do período 2022-2023. A venda de etanol chegou a 2 bilhões e 500 milhões de litros em junho, aumento de 1% na comparação com o mesmo mês da safra passada. Já o mercado de CBIOS teve 16 milhões de créditos emitidos até o momento. A seguir, a Apex Brasil e União Nacional do Milho, do etanol de milho, anunciam projeto para impulsionar a exportação de farelo de milho.
E ainda, a Receita Federal divulga prazo e regras para o envio do Imposto Territorial Rural de 2023. Em instantes, a gente traz os detalhes para você. Promover o farelo de milho, no mercado internacional. Esse é o objetivo de uma parceria firmada entre a Apex Brasil e a União Nacional do Etanol de Milho. O projeto faz parte da estratégia do Brasil em promover o etanol de milho como alternativa energética, agregar valor às exportações do agronegócio e aumentar a oferta de farelo do cereal para a produção de proteína animal. O lançamento do projeto setorial de promoção das exportações de farelo de milho aconteceu no município de Sorriso, em Mato Grosso, e essa parceria terá a duração de 2 anos. E o faturamento com as exportações brasileiras de suco de laranja cresceu 16% no ciclo 22-23, mesmo com recuo nos embarques, de acordo com a Citrus BR. Mais de 1 milhão de toneladas do produto foi vendido ao exterior, o que representou uma leve queda de 0,81% no volume exportado na comparação com a safra 21-22. Mas o recuo não impediu o crescimento de 16% no faturamento do setor, que atingiu um pouco mais de 2 bilhões de dólares na temporada 22-23, encerrada no último dia 30 de junho. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior, compilados pela Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos, a Citrus BR. Na safra recém-finalizada, o continente europeu permaneceu como principal destino das exportações brasileiras de suco de laranja, mesmo com a queda de 16% em volume, totalizando mais de 548 mil toneladas no período e ligeiro recuo na receita, de 1,12 bilhão para 1,10 bilhão de dólares. Em contrapartida, observou-se um crescimento de mais de 55% nos embarques para os Estados Unidos, que importaram mais de 328 mil toneladas de suco de laranja. O diretor executivo da Citrus BR explica a menor oferta global pelo produto. A gente vive um momento de restrição de oferta mundial. A Flórida, como todo mundo sabe, passou por uma série de problemas por conta não só do último furacão que assolou aquele país, mas também por conta do greening, que trouxe uma série de prejuízos para os pomares da Flórida. Aqui no Brasil, a gente vive algumas safras em sequência já entre pequenas e médias, e o México, que poderia ser aí um divisor de águas, trazendo um pouquinho mais de fôlego para esse mercado, também teve problemas climáticos, e toda essa conjuntura criou aí um ambiente de falta de suco no mercado internacional. Por isso, os preços realmente eles se valorizaram nessa última safra. Para a temporada que se inicia, a expectativa é que o panorama de momento se mantenha. Nós temos mais uma vez aqui no Brasil uma safra média pequena, então os estoques de suco que já vinham baixos não devem se recuperar tanto. Pode ser que aconteça uma certa recuperação na Flórida, mas não a ponto de trazer uma gordura para o mercado de suco. Então, o que a gente acredita é que para esse próximo ano, para a safra 23-24, o mercado ele deve continuar com fundamentos sólidos. A gente segue então falando aí, da produção brasileira de frutas. Olha, o clima ajudou e a safra atual de maçã rendeu frutos ainda mais doces. Concentrada principalmente nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a colheita da fruta foi finalizada em maio e a qualidade tem sido destaque aí entre produtores e lideranças. E para a gente falar mais sobre a safra de maçã, eu converso agora com o diretor executivo da Associação Brasileira de Produtores de Maçã, Moisés Lopes de Albuquerque, que está conectado com a gente. Boa noite, Moisés. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Jornal Terra Viva. Boa noite, Daiane. Uma grande satisfação estar com você aqui no Jornal Terra Viva. Bom, Moisés, conta pra gente, os principais fatores aí que levaram a essa safra a render frutos mais doces. Daiane, fundamentalmente, nós tivemos aí no período de pré-colheita, um período mais seco, e a nossa colheita também foi assim. Nós não chegamos a ter seca, nós tivemos um regime de chuvas adequado, e isso favoreceu o brix da fruta. Então, a fruta ficou mais doce e também, por conta disso, mais crocante. E também nós fomos aí beneficiados pelo clima no que tange a amplitude térmica.
E a amplitude térmica ela é responsável pela pigmentação do fruto. Então, nós tivemos também frutos mais vermelhos. Então, a natureza esse ano foi muito benéfica aí com o nosso consumidor, né? Trouxe bons frutos saborosos. Que maravilha, Moisés. E quais foram os resultados, né, dessa safra em relação à produção e também produtividade das lavouras de maçã? Pois é, nós tivemos um inverno um pouco mais alongado, né? Isso acabou prejudicando um pouco a brotação dos pomares, né? E a polinização também. Então, nós tivemos uma safra um pouco menor, uma safra semelhante à safra do último ano, inclusive, só que no último ano nós fomos prejudicados pela seca, nós tivemos uma seca severa aqui no sul. Esse ano, esse inverno mais alongado, mas tivemos uma safra ao redor de 1 milhão de toneladas, um pouco abaixo da média histórica da nossa produção, em torno de 1 milhão e 100 mil toneladas, mas fomos beneficiados pela qualidade. Então, a gente está tendo um pack-out maior, nós estamos tendo um aproveitamento maior do produto aí como fruta fresca, do mercado de fruta fresca. Perfeito. Safra um pouco menor, qualidade maior. Como isso deve refletir aí nos preços pagos ao produtor? Como que você avalia também, né, o momento de comercialização da fruta? Pois nós tivemos uma safra nesse ano muito semelhante à safra do ano passado e os preços também estão bastante semelhantes ao do último ano. Como com um perfil de volume de safra menor, os preços também naturalmente crescem, né? Os custos dos preços crescem, mas eu diria que para o bom produtor, o produtor organizado, realmente que investiu na reconversão de pomar com produtividade, com qualidade, o preço é um preço justo, um preço adequado aí para seguir na atividade. Para a gente entender um pouquinho melhor desse mercado, Moisés, quanto da maçã produzida aqui no Brasil, né, atende o mercado interno e quanto é exportado e para onde? Perfeito. O grande mercado do produtor nacional de maçãs é o próprio mercado brasileiro. Então, nós deixamos aqui no Brasil em torno de 90% da nossa produção. Exportamos em torno de 10%, 5% a 10%, dependendo do ano. Esses anos de safra mais pequena, nós privilegiamos o mercado interno, então exportamos um percentual menor, em torno de 5%. E nós exportamos aí para o mercado asiático, né? Notadamente Índia tem sido o nosso principal mercado, Índia e Bangladesh, também para países da União Europeia, né? Como Itália, França, Espanha, Irlanda, Reino Unido, um importante mercado para nós também, e países do Oriente Médio, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Perfeito, Moisés. Muito obrigada, viu, pelas informações, pela sua participação aqui no nosso Jornal Terra Viva. Ótima noite para você e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Daiane. Até uma próxima. Obrigada. Olha só, o governo definiu o prazo para a declaração do Imposto Territorial Rural para o exercício de 2023. As regras foram publicadas no Diário Oficial da União desta terça-feira e a declaração deve ser feita entre 14 de agosto e 29 de setembro por meio do Programa Gerador de Declaração do ITR no site da Receita Federal. Se o valor do imposto for menor que R$ 100, deve ser pago em uma única parcela. Se for maior, pode ser parcelado em 4 cotas iguais, mensais e consecutivas. As parcelas não podem ser inferiores a R$ 50. A primeira cota, ou cota única, deve ser paga até o dia 29 de setembro e as demais até o último dia útil de cada mês, acrescidas de juros equivalentes à taxa Selic. A multa para quem entregar fora do prazo é de 1% ao mês ou fração de atraso calculada sobre o valor total do imposto devido. Para a exclusão das áreas não tributáveis, é preciso apresentar o ato declaratório ambiental ao IBAMA. A seguir, a previsão do tempo para todo o país. E ainda, a colheita do girassol deve ser finalizada até o dia 15 de julho, próximo sábado, em Goiás. Daqui a pouco, mais detalhes aqui no Jornal Terra Viva. Em Goiás, a colheita do girassol deve ser encerrada no próximo dia 15 de julho, segundo instrução normativa da Agência Goiana de Defesa Agropecuária.
O objetivo é a contenção das plantas voluntárias de soja que germinam nas entrelinhas do cultivo do girassol após a colheita dos grãos de soja, de modo a evitar a incidência e disseminação da ferrugem asiática. A medida é necessária por causa da ausência de herbicida seletivo registrado junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária, que eliminem as tigueras de soja sem causar danos à planta do girassol. O Ministério da Agricultura e Pecuária publicou hoje a portaria que estabelece os calendários de semeadura de soja referentes à safra 2023-24 para 21 estados. A adoção de um calendário é uma medida fitossanitária complementar ao período de vazio sanitário, com o objetivo de reduzir ao máximo possível o inóculo da ferrugem asiática da soja, considerada uma das mais severas doenças que incidem na cultura, e como parte das estratégias de manejo da ferrugem asiática da soja, que visa minimizar eventuais prejuízos aos sojicultores e aos demais atores envolvidos no setor produtivo da soja. A Secretaria de Defesa Agropecuária adotou um período limitado de 100 dias corridos para os calendários de semeadura em todos os estados produtores de soja, conforme recomendação da Embrapa, com o propósito de se evitar epidemias severas da doença durante a safra. No Amazonas, a Força Nacional vai ajudar no combate a queimadas no sul do estado. A região faz parte do chamado Arco de Fogo, onde os incêndios aumentam em períodos de estiagem. O governo do estado anunciou uma operação conjunta para frear as queimadas. O trigo e o milho segunda safra podem ser prejudicados pelas fortes chuvas que devem atingir o sul do Brasil nesta quarta-feira. Mais detalhes a gente confere agora com a Luísa Cardoso na previsão do tempo. Nesta quarta-feira, a formação de um ciclone extratropical na altura do Rio Grande do Sul vai trazer chuva muito volumosa para o estado. O alerta é de perigo. Isso significa que a chuva, além de volumosa, deve vir acompanhada de rajadas de vento entre 70 e 90 km por hora. Além disso, nas áreas agrícolas, o que chama atenção é a possibilidade de granizo. Então, alta umidade, granizo e ventos, o que pode prejudicar os cultivos de trigo e milho segunda safra também do sudoeste do Paraná por conta do tombamento desses cultivos. Já em relação à maior parte do país, a área de alta pressão impede a formação de nuvens carregadas. Tempo firme deve prevalecer. No norte e áreas da costa leste do Nordeste, a chuva acontece também, mas com menor volume acumulado. Falando nas temperaturas, nesta quarta, na metade norte do país, temperaturas mais elevadas. E no sul, ainda mantém o padrão de temperaturas amenas. 18 graus de máxima em Porto Alegre e 26 apenas também em Curitiba. Falando no padrão de chuva desta semana, ainda concentrado nos mesmos locais. Norte do país, no sul, por conta desse ciclone extratropical, mais de 130 milímetros são esperados, o que pode ocasionar transtornos novamente, principalmente em regiões metropolitanas. Tempo firme prevalece ainda na maior parte do país e a mesma condição para a próxima semana. Os produtores que precisam avançar com a colheita vão poder colocar as colheitadeiras em campo justamente por conta dessa condição de sol em tempo integral. Na maior parte do país, tempo firme e a chuva concentrada ainda nas mesmas regiões, norte, sul e costa leste do Nordeste. Obrigada, Luísa. E olha só, eles são amantes da natureza, permitem-se ouvir, ver, contemplar. Nós vamos conhecer agora como funciona a rotina dos observadores de pássaros. O dia amanhece trazendo a passarinhada. E junto com eles, Nico e Cássia, com ouvidos aguçados e olhar atento. O que você tá vendo, amor? Num passeio no Parque da Aclimação em São Paulo, apareceram pica-pau, periquito, socoboi e até o carão. É uma alegria muito grande ver ele muito perto na borda, assim, que ele fica muito embrenhado, né? Então, para nós, já valeu a passarinhada do dia. Tudo começou há 3 anos, num passeio. Aí lá foi onde abriu a mente. Que lá nós vimos passarinheiros, né? Os observadores de aves.
E a gente começou a se interessar mais ainda conversando com eles, sabendo que é um mundo mesmo isso, né? Ver as aves livres, na natureza, registrar e, com o tempo, até reconhecer pelo canto. A gente começa a prestar atenção nos sons. Renata identificou assim o pica-pau branco. É uma ciência cidadã, né, que a gente fala muito, é onde você vê o pássaro, você consegue marcar, às vezes tem alguns que estão quase em extinção. E aí você também ajuda a ciência, né? A maior plataforma online de aves do mundo é brasileira. Todo o conteúdo é fornecido pelos observadores. A enorme biodiversidade que existe no Brasil, claro, ajuda muito. Por aqui são cerca de 2.000 espécies de aves catalogadas. Dessas, entre 250 e 300 só existem aqui, ou seja, são endêmicas. E por onde elas passam está um enorme potencial turístico, unindo um hábito à preservação ambiental. Hoje são, em média, 250 hotéis e pousadas voltados para o turismo de observação de aves no país. A intenção é manter as áreas verdes e atrair visitantes como o Márcio e a Lígia, que já registraram mais de 300 aves. Toda oportunidade que a gente tem, todo final de semana que a gente pode, a gente pega o carro e vai para o meio do mato observar aves e conhecer locais novos. Desligar um pouquinho do mundo insano, tecnológico e tudo mais, para focar em algo que existe em abundância no Brasil e a gente não dá conta da maneira como poderia dar conta. E o nosso Jornal Terra Viva vai ficando por aqui. A gente volta nesta quarta-feira, às 6h45 da noite. Na sequência, você acompanha o Terra Viva DBO na TV com Sidney Masker. A gente se encontra amanhã, então. Tchau, tchau.